Vamos para mais uma aula de PowerPoint. Na última aula nós vimos como aplicar um fundo no nosso documento. E agora eu quero mostrar para vocês algumas funções do menu inserir aqui no PowerPoint. Então vamos dar prosseguimento aqui na criação desse modelo. Eu vou aplicar então um plano de fundo aqui. Lembrando que eu clico com o botão direito e uso a opção formatar plano de fundo. E vou escolher aqui o tipo de preenchimento que eu quero. Vou usar aqui, nesse exemplo, um pré-definido qualquer. Vou pegar esse azulzinho aqui mesmo. Não vou preocupar muito com fundo, não. E nós vamos começar a trabalhar no menu inserir. Então, o primeiro botão que eu tenho aqui no menu inserir é o novo slide. Então, já falei que a nossa apresentação é um conjunto de vários slides. Aqui eu tenho o slide principal, que é o de título. Então, quando eu insiro um novo aqui, ele vai me dar um novo modelo de slide. Posso inserir novos slides de várias formas. Uma delas é eu clicando aqui na miniatura e apertando a tecla Enter. Quando eu faço isso, automaticamente ele cria para mim o segundo slide. E nesse novo slide, ele vem com esse layout de título e conteúdo. Então, automaticamente ele já cria esse slide para mim. Eu poderia também vir aqui e clicar com o botão direito e usar a opção novo slide. Quando eu faço isso, ele faz a mesma coisa. Cria um novo slide para mim. Outra forma, através do menu inserir, no botão novo slide, aqui eu tenho uma setinha e eu posso escolher qual que vai ser o layout desse novo slide. Então, se eu quero, por exemplo, com duas partes de conteúdo, basta eu clicar que ele cria esse novo slide, porém usando aquele layout que eu escolhi. Lembrando que qualquer um desses eu posso a qualquer momento vir aqui na página inicial, no botão layout e alterar esse tipo de layout que eu estiver trabalhando, ok? Não tem problema nenhum. Então são várias formas que eu tenho de inserir um novo slide no meu documento. Podemos fazer isso aí de 3 formas que eu mostrei aqui. Com certeza tem até outras para você fazer isso. Então é o primeiro botão no menu inserir, novo slide. Da mesma forma que eu posso inserir, eu posso excluir, né? Posso fazer isso também clicando com o botão direito. Eu tenho o botãozinho excluir slide, ou simplesmente pressionando a tecla delete, eu apago o slide inteiro. Claro que a gente tem que tomar bastante cuidado para não apagar aí um slide que já está pronto, né? Porque dá trabalho para fazer, mas excluir é muito fácil, né? Lembrando que nós temos uma tecla aí para desfazer. Se você deletou por acaso um determinado slide, você pode pressionar a tecla Ctrl Z, que ele retorna, né? O Ctrl Z sempre desfaz um último comando, alguma última coisa que você fez. Então aqui na setinha ou no Ctrl Z você consegue desfazer a última coisa. Bom, então a gente pode inserir e excluir slides. Outra coisa que a gente pode fazer, vou pegar esse segundo slide aqui e vou colocar algum texto aqui. Aula de informática, PowerPoint, Word, Excel, só para a gente ter algum texto. Então olha só, então eu tenho aqui formatado a minha capa. Esse segundo aqui eu vou colocar também um preenchimento nele, só para não ficar em branco. Vou botar um preenchimento sólido mesmo, com uma determinada cor qualquer aqui. Vou deixar esse amarelão aqui. Então eu tenho esse e tenho esse. Então vamos supor o seguinte, que eu vou aplicar uma formatação nesse slide aqui. Vou marcar meu título, vou colocar um negrito, vou aumentar a letra, vou botar uma sombrinha e aqui eu quero dar uma aumentada também, tá? Então vamos supor que a gente fez uma determinada formatação no slide e eu vou criar o slide 3, vou apagar esse aqui, quero um novo slide, porém eu sei que eu vou usar a mesma formatação desse. Se eu vier aqui e inserir um novo slide em branco, se eu quiser igual esse, eu teria que digitar aqui de novo, formatar, aumentar, aqui mudar, tudo que eu tinha mudado na formatação. Então uma forma bem fácil de você manter o mesmo padrão de slide é clicar aqui com o botão direito e usar a opção duplicar slide. Então quando você duplica um slide,
ele cria outro igualzinho o anterior. E aí, se você mudar aqui para outra coisa qualquer, aula de PowerPoint, você mantém todo o padrão. E isso é bem legal e te faz ganhar muito tempo e aumentar a sua produtividade. Então, eu sempre uso esse recurso quando eu estou trabalhando. Sempre que eu quero manter um padrão, clico com o botão direito, duplico o slide e aí eu faço as alterações aqui em cima desse segundo slide, mantendo todo o padrão daquele design. Isso é bem legal e te ajuda bastante, ok? Beleza? Então, podemos inserir aqui slides. Uma outra coisa que a gente vai usar muito é imagens, né? É bem importante você ilustrar o seu PowerPoint com imagens. Então, nós temos aqui a opção de inserir imagens. E você pode pegar imagens desse dispositivo, que são imagens gravadas no seu computador, ou imagens online, que você vai fazer uma pesquisa direto na internet de imagens. Tomar cuidado, porque imagens online você pode buscar imagens que têm direito autoral. E dependendo do que você for fazer com a sua apresentação, não vai ser nada legal você colocar uma imagem aí que você não pode usar. Então vamos vir aqui nesse dispositivo e vou usar aqui uma imagem gravada no meu computador. Simplesmente clico nela e ela já insere a imagem aqui dentro para mim. Diferente do que a gente vê no Word, por exemplo, a imagem aqui ela é inserida como um objeto que você mexe com ela muito facilmente e posiciona onde você quer. Aqui também a gente pode alterar os tamanhos, né? Usando aqui as bolinhas, ó. Então eu posso diminuir e aumentar essa imagem, né? Aqui também nas laterais eu consigo fazer isso. Lembrando que é importante a gente saber que pegar nas beiradas da imagem você pode perder o formato original dela e não ficar muito interessante, né? Esse celular, por exemplo, se eu baixo assim, não vai ficar bonito como a imagem original, porque ela perde a sua definição. Então, procurar sempre aumentar e diminuir as imagens aqui nas laterais para você não perder definição, a não ser que for um caso bem específico. Então, essa imagem a gente pode aqui também rotacionar ela, pode mexer com ela na rotação. Basta pegar aqui nesse símbolozinho e ajustar do jeito que você quiser. Então, é bastante interessante você trabalhar com imagens, porque torna a sua apresentação muito mais agradável e bem mais bonitas. Depois eu posso mostrar para vocês também onde que você consegue imagens gratuitas para ilustrar o seu PowerPoint. Então, nessa imagem aqui, qualquer imagem que você insere no PowerPoint, quando você clica nela, você tem aqui um botãozinho na guia que abre, que é o formatar. É um formatar específico da imagem, tanto que quando ela não está selecionada, ele não aparece. Você clicou, aqui aparece o botão formatar. E aqui nós temos algumas formatações que nós podemos fazer nessa imagem. Então eu tenho aqui vários botões que vale a pena você dar uma olhada aí. O primeiro deles, remover plano de fundo. Serve para tirar o fundo de determinadas imagens. Não vai funcionar bem em qualquer imagem. Já é interessante a gente saber disso, porque vai depender muito de como essa imagem foi feita. Nesse caso aqui, por exemplo, eu acho até difícil que fique bom, mas vamos clicar só para a gente ver como que ele vai trabalhar essa imagem. Então olha só o que ele fez. Tirou o fundo, só que como da forma que essa imagem é construída, ele não consegue delimitar muito certo qual que é o fundo que deveria sair, e acaba saindo fundo demais. Então nesse caso não seria interessante você tirar o fundo usando esse recurso do PowerPoint. Mas tem imagens que pode ser que funcionem bem, ok? Vale a pena testar. Então volto aqui no formatar. Eu tenho aqui correções que a gente pode fazer através de nitidez, de contraste, né? Você clicando aqui, ó, você vai vendo como que vai ficando a imagem e você pode escolher alguma delas para aplicar se te interessar. Tem a opção de cor, que você muda aí a tonalidade de cores, dependendo aí do tipo de trabalho que você fizer, pode ser interessante também. Eu particularmente uso muito pouco. Eu tenho alguns efeitos artísticos também, que ele propõe para você aplicar na imagem. Você clica e ele aplica aqui. Também vale a pena você dar uma olhadinha aí se tem algum que te interessa, que você acha bacana. De repente, em determinados trabalhos pode ficar bom.
é um recurso que eu também uso muito pouco. Temos aqui vários efeitos de estilo. Isso aqui é muito legal, que dá uma formatação bem bacana nas imagens. Se eu olhar essa imagem aqui no cantinho, ela normal não fica bonita, essa imagem quadrada aqui no canto. A partir do momento que eu clico nela e venho aqui e começo a aplicar esses estilos, olha como é que já muda o visual da imagem. Já fica bem mais bacana, bem mais interessante. Então você tem várias opções aqui de estilo para você escolher um que você goste. Olha que diferença essa imagem com esse tipo de estilo do que sem nada. Então esse aqui eu gosto muito também. Você tem molduras, você tem em círculo, quadros. Então são várias possibilidades de formatação que você pode aplicar nas imagens aí no PowerPoint. Essa é uma que eu gosto bastante. Então você clicando, você vai visualizando como que essas imagens ficam e no final você escolhe uma aí que te agrada mais. Vou deixar essa aqui por enquanto. Então, peguei a imagem, inseri uma imagem e apliquei um determinado efeito usando o botão formatar estilos. Então, fica à vontade aí para usar e abusar o estilo das imagens aí para tornar elas mais interessantes. Bom, aqui eu tenho uma opção de borda para as imagens, caso você queira colocar uma borda, né? Alguns efeitos que você pode colocar, como sombras, reflexo, etc. Depois você dá uma olhadinha com calma nisso aqui. A gente tem esses botões aqui que podem ser muito importantes. Eu vou colocar aqui mais uma imagem. Vou pegar mais uma imagem aqui no meu dispositivo. Vou pegar esse outro celular aqui. Vou diminuir. Olha só, é muito comum a gente trabalhar com mais de uma imagem, né? Então nesse caso aqui, vou aplicar uma formataçãozinha nela também para ficar mais bonitinha. Então nesse caso aqui eu tenho duas imagens. Ficou legal, depois essa ficou por cima dessa. Mas se eu quisesse colocar essa para baixo dessa, eu tenho aqui esses botõezinhos de avançar e recuar. Então se eu vier em recuar, ó, eu posso recuar ou enviar para trás. Então quando eu envio para trás, ele vai para trás de todas as imagens que estão sobrepondo aquela. Se eu tivesse mais de uma, eu poderia recuar, ele ia descendo uma a uma. Nesse caso, eu enviei para trás, ele vai para trás de todas as imagens que estão sobrepostas. Isso é bem legal e bem útil. Se eu quisesse fazer isso com essa mesma coisa, ó, recuar, posso enviar para trás e ele vai para trás. E a mesma coisa seria eu avançar, né? Avançar é o contrário de recuar, em vez de ir para trás, ele vem para frente. Posso fazer isso também através do botão direito do mouse. Eu tenho a possibilidade aí de fazer todas essas alterações também nesse menuzinho aqui. Bom, continuando então aqui no botão formatar, sempre que você precisar, você vai utilizar esses recursos aí para mudar a disposição das imagens. Bom, aqui eu tenho uma opção interessante também de cortar. Eu vou tirar o efeito da imagem para a gente ver melhor o cortar. Olha só, essa imagem então, imagina que você não quer ela toda, eu quero diminuir aqui a largura dela. Então aqui no botãozinho cortar, a gente consegue fazer isso, ó. Quando eu clico em cortar, ele me dá esses tracinhos pretos e aqui, ó, eu consigo arrastar até onde eu quero cortar a minha imagem. Então eu consigo tirar partes dela apenas ajustando nessas partes pretas aqui. Basta eu clicar com o mouse e puxar, ó. Então ele vai cortar a foto e deixar exatamente onde eu quero. Vou fazer com essa também. Vou cortar. Então eu venho aqui e tiro o que eu não quero da foto. E apenas aquele espaço que eu deixei vai ficar na imagem. Isso é bem legal e te ganha muito tempo de ter que ir no outro editor de imagem e fazer essa edição. Aqui você consegue já deixar do jeitinho que você precisa. Cliquei de novo no formatar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui, além de cortar, você tem como cortar para demarcar forma. O que é isso?
A gente tem aqui várias formas que a gente pode usar no PowerPoint. Eu vou falar sobre elas ainda. Mas você imagina que eu quero pegar essa imagem, quero colocar ela dentro de uma dessas formas. Então basta eu escolher aqui entre várias elas. Deixa eu pegar uma aqui interessante. Vou pegar essa aqui, por exemplo, que é um fluxograma fita perfurada. Então quando eu clico nela, ele joga a forma com a imagem dentro. Então a imagem passa a assumir aquela forma que você escolheu. Isso aqui é bem legal também. Dá para você fazer algumas coisas bem interessantes aí, usando a sua criatividade. Então, seja qual for a forma que você quiser, a imagem ficará dentro dela. Bem legal, não é isso? Beleza? Então nós vimos aí como formatar a imagem e vários tipos de formatação que a gente pode utilizar nas nossas imagens. Bom, então no menu inserir, além de inserir imagens, eu tenho algumas outras coisas aqui que vale a pena a gente olhar. Uma delas são as formas, que eu mostrei ali que dá para usar para colocar as imagens. Nós podemos usar as formas também de forma isolada, né? Vou pegar aqui, por exemplo, uma seta. Ó. Se eu quero ilustrar o meu documento com uma seta, eu clico nas formas e desenho essa seta. Então é bem legal, bem fácil de fazer. Quando você clica na seta e vem no formatar também, você tem várias opções de formatação, né? Então eu tenho aqui como usar cores, posso mudar o preenchimento dessa forma, posso mudar o contorno, né? Trabalhar uma cor de contorno se eu quiser, posso mudar alguns efeitos na forma. Alguns deles vão ser aplicados, outros não. Então tem várias possibilidades de formatação em cada um dos objetos que eu insiro no PowerPoint. E na AutoForma não é diferente. Tudo aquilo de avançar e recuar também vai funcionar aqui dentro, o girar, da mesma forma que a gente trabalha com a imagem, ok? Então a gente vai usar bastante também no PowerPoint as formas. Tudo aqui no menu inserir. Dentro da forma ainda, eu tenho aqui o primeiro deles, é uma caixinha de texto. É uns que fica logo no início aqui, ó, nas formas básicas. A caixa de texto também a gente encontra aqui no menu inserir sozinho, ó, caixa de texto. E a caixa de texto é muito útil. Por quê? Deixa eu apagar essa imagem aqui. Vou tirar essa, vou deixar só essa. Imagina aqui que a gente está usando esse layout. Coloquei aqui as caixas de texto padrão do PowerPoint, mas eu quero escrever mais alguma coisa em um lugar diferente. Então eu não preciso ir lá achar um layout que vai caber aqui. Eu posso simplesmente inserir uma caixa de texto no lugar que eu quiser. Então eu posso colocar essa caixa de texto aqui, por exemplo, e escrever aqui dentro, ó, julho de 2020, por exemplo. Então criei uma caixa de texto e escrevi. Aqui dentro eu posso mexer no meu alinhamento, posso formatar a fonte, nós já vimos isso. Vou aumentar e posso deixar ela aqui se eu quiser. Ó. Posso movimentar ela para onde eu quiser. Posso trabalhar ela à vontade. Então as caixinhas de texto podem fazer o mesmo papel que essas que já vêm padrão com o PowerPoint. Então a gente não precisa preocupar em sempre usar as caixas de texto do layout. Nós podemos usar caixas de texto também que a gente inserir através da guia inserir caixa de texto. Bem legal caixa de texto e eu tenho certeza que você vai usar à vontade. As caixas de texto, né, se eu clicar aqui dentro e selecionar o texto, eu vou formatar ele, mas se eu clicar na bordinha da caixa de texto, eu posso formatar essa caixa. Então aqui eu posso girar também, igual eu faço com a imagem. Eu posso usar o menu formatar, que agora é relativo à caixa de texto, e aplicar tudo o que eu quiser. Ó. Então eu posso colocar um preenchimento dentro da caixa de texto toda, né? Posso trabalhar o contorno dela ali, mudar a cor desse contorno. Posso aplicar diversas formatações específicas para essa caixa de texto. Então assim, a gente vai usar bastante a caixa de texto e vai trabalhar em cima dela também para deixar cada vez mais bonito o seu documento. Esse nem está ficando tão bonito porque é apenas um exemplo para a gente ir trabalhando com as ferramentas. Eu não estou preocupado ainda com o design desse documento, ok? Então, voltando aqui no menu inserir, nós vimos as formas. Aqui tem algumas coisas que eu não vou passar agora.
Aqui também a gente tem como colocar o link e a ação, depois eu vou voltar nele. A caixa de texto. Nós vimos aqui, eu tenho a possibilidade também de gravação de tela. O PowerPoint, nessas versões mais novas, permite que a gente faça a gravação da tela. Igual eu estou gravando essa aula aqui agora, o PowerPoint me permite que eu grave utilizando ele mesmo como ferramenta. Eu estou usando um outro tipo de software aqui para fazer isso, mas eu conseguiria fazer com o PowerPoint. Então, se você tem interesse em gravar a sua tela, fazer uma narração, você consegue também usando esse recurso de gravação de tela do próprio PowerPoint. Então, nessa aula que eu queria mostrar no menu inserir isso, vou colocar só agora também a tabela também, para finalizar. Outros itens importantes aqui, eu vou voltar nele depois em aulas específicas com mais calma. Por exemplo, então uma tabela. Eu quero adicionar uma tabela no meu arquivo. Vou clicar na guia tabela, no menu tabela, né, na guia inserir, e vou escolher quantas colunas eu quero. Aí eu quero 4 colunas e 3 linhas. Basta você marcar aqui. Então ele cria para você uma tabela com as colunas que você definiu e as linhas. A primeira vem definida como cabeçalho e as outras como linhas comuns. Se eu clicar aqui agora, eu tenho dois botõezinhos diferentes aqui em cima. O Design e o Layout, que são próprios para a configuração da sua tabela. Então no Design, você vai configurar o desenho da sua tabela. Então aqui ó, eu posso clicar para tirar a linha de cabeçalho, se a minha tabela não tiver cabeçalho. Posso colocar as linhas em tiras, eu posso querer elas em tira ou não. Então se você clica aqui, cada linha fica de uma corzinha, eu acho bem legal. Você pode criar uma linha de totais, você pode dar um destaque na primeira coluna, na última, e pode ter também as colunas em tira. Então são configurações da tabela. Aqui você pode mudar o estilo da sua tabela, né, as cores lá que você escolheu para criá-la. Pode fazer isso. E pode personalizar também manualmente, né, colocando sombreamento. Então se eu quero um preenchimento diferente aqui no cabeçalho, você pode marcar ele, vir no sombreamento e escolher uma outra cor, ó, sem problema nenhum. Então você consegue personalizar. Você pode trabalhar as bordas da tabela. Posso vir em bordas, ó, e definir. Eu quero colocar borda na minha tabela toda. A tabela você pode clicar também e movimentar para usar, levar para onde você quiser. Pode aumentar e diminuir e pode escrever, lógico, dentro dela, né? Então aqui você pode escrever o que você quiser dentro de cada célula da tabela. Então uma tabelinha é formada por linhas e por colunas. Aqui você pode escrever e formatar aqui dentro normalmente, ó. Se eu quero centralizar, ele vai centralizar dentro da célula da sua tabela. Então com o mouse aqui dentro, eu vou voltar aqui de novo no Design. Além de todas essas opções de formatação de design, aqui no Layout a gente consegue fazer alterações na tabela. Então eu posso exibir ou não as linhas de grade da tabela. Eu posso excluir linhas ou colunas da minha tabela. Não quero essa última linha aqui. Venho no botão excluir, mando excluir linhas. Ó. Cliquei e pronto, excluiu a minha linha. Posso inserir linhas acima, abaixo, à esquerda e à direita, né? Se eu inserir em cima ou abaixo, eu estou inserindo linhas, né? Se eu inserir à esquerda ou à direita, eu vou estar inserindo coluna. Então a esquerda, ó, ele cria a esquerda para mim. Como eu tinha selecionado todas, ele criou logo 4. Se eu quero só uma, basta eu selecionar só uma coluna aqui. Ó, marquei só uma coluna, mando inserir à esquerda, ele vai criar uma coluna à esquerda. Então aqui eu consigo inserir tanto linhas quanto colunas onde eu desejar. Tenho também o botãozinho de mesclar células. O que seria mesclar células? Vou inserir aqui então uma linha em cima. E quero colocar um título nessa tabela. Então aqui eu vou escrever exemplo da aula de PowerPoint. E eu quero pegar esse título e quero centralizar em cima da minha tabela.
Então o que eu posso fazer? Mesclar todas essas células que são individuais e juntar em uma só. Então se eu selecionar essas 4 colunas, eu posso vir aqui do botãozinho mesclar e ele vai transformar em apenas uma. E aí eu consigo fazer a centralização. Poderia pôr à esquerda, no meio à direita. Agora ela trabalha como uma célula só. Então é bem fácil e bem útil você mesclar essas células que você tem dentro da sua tabela. E igual eu posso mesclar, eu posso dividir. Imagina que se eu quero dividir isso aqui em 2 partes. Posso vir em dividir célula, pergunta quantas colunas e linha eu quero. Quero 2 colunas e uma linha só. Ok, tá aí, ó, dividiu no meio. Então agora eu tenho 2 colunas ao invés de uma. Então a qualquer momento eu posso tanto mesclar para juntar ou separar, né, dividir essas células. É bem tranquilo de você fazer. E aqui dentro a gente tem mais umas formatações, como o alinhamento dentro da sua tabela, né? Avançar e recuar também, igual a gente tem lá nas imagens, a gente tem aqui também na tabela. Então é bem legal, uma tabela pode melhorar bem sua apresentação quando você vai demonstrar determinado tipo de informação, ok? Então aqui no menu inserir, nós vimos aí as principais coisas, tá? Depois eu vou chegar a voltar em alguns itens desses aqui de forma mais específica.